Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barboto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. E nós temos dado continuidade aos nossos estudos da revista Palavra Profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas. E hoje nós estaremos tratando a primeira parte de um profeta bastante conhecido, que é o profeta Ezequiel. Vamos lá? E antes de falar qualquer coisa, vamos para o nosso momento. Senta que lá vem a história. Bom, se é para recordar de toda a história, vamos começar então com Bereshit bara Elohim haaretz hashamayim, né? Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou tudo, homem, mulher, e aí tivemos a queda. Depois da queda, o reinício da humanidade com Noé. Depois de Noé, a gente tem a formação de um povo para si a partir de Abraão. E aí em Abraão você tem a peregrinação pela terra prometida. E na terra prometida, Abraão tem o seu filho Isaac. Depois Isaac tem o seu filho Jacó. Com o seu filho Jacó, eles descem até o Egito. No Egito, ali eles se estabelecem. Depois de um tempo, eles passam a ser escravos na terra do Egito. Deus, então, liberta o seu povo das terras do Egito através da instrumentalidade de Moisés. A Moisés é dada a lei de Deus. Eles novamente retornam e tomam posse da terra prometida através de Josué. Depois de Josué, né, já assim, em paralelo à tomada da terra, a gente tem um período dos juízes. Depois dos juízes, nós temos o período da monarquia unificada com Saul, Davi e depois Salomão. Depois da morte de Salomão, a gente tem a divisão dos reinos entre Roboão e Jeroboão. Então nós temos agora o reino de Israel, que é o reino do norte, cuja capital é Samaria, e o reino do sul, que é o reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Israel ele vai cair, né, sendo dominado e aniquilado pelo Império Assírio, e Jerusalém também é destruída, mas o povo não é aniquilado, ele é exilado para a Babilônia, né, que era... acontece, então, o exílio lá na Babilônia. Agora, falando um pouquinho dos profetas, é importante a gente, de repente, recordar um pouquinho dos últimos profetas que nós falamos até agora. Lembra que eu falei que Isaías ele tinha 3 divisões? Então, a primeira divisão de Isaías é contemporânea ao profeta Miqueias. Ambos vão até o reinado do rei Ezequias, né, que foi o penúltimo bom rei do reino de Judá. Depois você tem Naum, mas Naum ele está ali no reinado de Manassés, Amon e talvez comecinho do reinado de Josias. Contudo, Naum ele não está ali muito voltado para o reino de Judá, porque a sua profecia é contra os assírios, né? Ou seja, os assírios iriam cair. Os assírios que dominaram e aniquilaram o povo de Israel, eles iriam também iam também acabar, né? Iam ser dominados pela Babilônia, no caso. Depois de Naum, você tem Sofonias. Sofonias, ele tem um ministério muito curtinho, é no comecinho do reinado de Josias. E aí, assim, Sofonias, a gente imagina que ele nem tenha tomado conhecimento do ardor reformista de Josias. Então, por isso que na profecia de Sofonias há tanta crítica a Judá, porque certamente na cabeça de Sofonias está a vivência do reinado de Manassés e Amon,
que foram péssimos reis, né? Josias ele só vai fazer a reforma posteriormente. Mas Josias morre, né? A gente sabe, e então você tem, na ordem, né, cronológica, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias ele vai pegar todos os últimos reis de Israel. Ele vai pegar um finalzinho de Josias, depois ele vai pegar Jeoacás, Jeoaquim e Joaquim. Em Joaquim a gente tem a primeira deportação, quando parte da corte e uma parte do exército de Judá é levado para o exílio babilônico. E aí então você tem, eu até brinquei, né, Jeremias dando tchauzinho para Daniel, que vamos falar daqui a pouquinho. Mas aí Jeremias também pegou Zedequias, que foi o último rei de Judá, né? Foi o rei que foi morto pelos babilônios depois do cerco que foi feito, e que aí então destruiu mesmo a cidade. Então toda Jerusalém, toda a capital foi levada, exilada, né, para a Babilônia, aqueles que sobreviveram ao cerco. E Jeremias, a última pessoa assim, que não é mais um rei, mas um governante, é Gedalias, né, que acaba sendo assassinado logo depois por Ismael, que era um dos príncipes, quer dizer, não um dos príncipes, mas era alguém que tinha alguma linhagem real. A gente não sabe direito por que ele acabou ficando por ali, né, deve ter escapado dos babilônicos. Ele mata Gedalias e foge depois para o exílio. Então, assim, depois de Jeremias, a gente tem Daniel e Ezequiel quase chegando junto. Eu posso considerar a primeira parte de Daniel, que é a parte em que ele está na Babilônia, sob o domínio dos babilônicos, né, dos reis babilônicos, como sendo chegando primeiro do que Ezequiel, né? Porque tanto Ezequiel como Daniel, eles estão na primeira deportação, na deportação que aconteceu durante o reinado do rei Joaquim. Mas assim, Daniel, ele começa, a história de Daniel começa assim que eles chegam, né? Que eles são separados ali e tal, ele e seus 3 amigos e tal, e a gente já viu na semana passada a história toda de Daniel. Ezequiel acontece logo depois. Por quê? Ezequiel ele vai começar o seu ministério no 5º ano do exílio. Tá? Então aqui, nesse período da história, que está o nosso profeta de hoje. Ezequiel está no 5º ano do exílio babilônico. Depois você até pode dizer que tem a segunda parte de Daniel, que é quando Daniel está na Babilônia, mas agora na Babilônia sob o domínio dos persas, né? Em que, por exemplo, Ciro é citado no livro de Daniel, no finalzinho do livro de Daniel, ou seja, já quando a Babilônia, né, ela cede, né? Ela é derrotada pelos persas, e os persas têm também a sua capital nos territórios que eram antigos territórios da Babilônia. Depois da segunda parte, então, que a gente pode considerar assim, de Daniel, a gente tem a segunda parte de Isaías. Qual é a segunda parte de Isaías? É aquela que começa no capítulo 40, lembra? Em que diz, consolai meu povo, ou seja, é Isaías anunciando que o povo retornaria do cativeiro. Então, é que assim, certamente não mais o profeta Isaías, né? Mas os discípulos de Isaías, porque Isaías não teria idade mais para poder tá vivo nessa época, né? Certamente ele já tinha morrido, mas Isaías a gente sabe lá pelo capítulo 8, né, que ele tem discípulos, né? Então a gente sabe que Isaías fez uma escola de profetas, né? Então toda a produção a partir do capítulo 40 para frente, a gente entende que não é mais Isaías, né? Até mesmo porque o nome dele não é mais citado lá, é sempre falado o profeta, porque certamente não é mais o Isaías, mas sim um dos seus discípulos, mas aí toda essa produção também leva como sendo de Isaías, porque na antiguidade isso tinha cabimento, né? É bem diferente do nosso pensamento atual, que é um pensamento ocidental, que alguém poderia dizer, falsidade ideológica. Não, na antiguidade
a produção do discípulo era considerada pertencente ao mestre. Então, um discípulo de Isaías, a produção desse discípulo é uma produção do próprio Isaías enquanto mestre daquele discípulo, né? Então, você tem ali a segunda parte de Isaías, que é o anúncio de que vocês vão sair do cativeiro babilônico. Cativeiro esse que demorou 70 anos, né? E você depois tem a terceira parte de Isaías, que é já de volta na terra, né, na cidade de Jerusalém e toda a reconstrução que ali vai acontecer, tá? Bom, eu só fui até a essa terceira parte de Isaías, né? Eu não vou entrar em Ageu, Zacarias e Malaquias, porque eles estão depois da história. A gente está falando de Ezequias, e Ezequias é o 5º ano do exílio ali na Babilônia, né? Então, vamos vamos falar então um pouco mais agora a respeito do próprio livro do profeta Ezequiel. Eu acho que eu falei Ezequias agora há pouco, mas é Ezequiel. Ninguém nega que Ezequiel é um profeta bastante conhecido, mas eu tenho um pouquinho a impressão de que o seu livro já não é tanto, porque muitas vezes quando a gente vai ouvir falar de Ezequiel, quando a gente ouve um sermão em que se utiliza o livro de Ezequiel, normalmente a gente ouve aquele texto, né, de que a glória do Senhor estava no templo, que a glória do Senhor se retirou do templo, que depois a glória do Senhor retornou ao templo, né, já dentro de uma esfera escatológica, né, apocalíptica. Ou muitas vezes a gente vai escutar sermões em que vão ser baseados nas parábolas de Ezequiel, que são parábolas bem conhecidas, né? As parábolas das 2 águias, das panelas. Eu acho que a mais conhecida de todas é aquela que fala do Vale dos Ossos Secos e tal. Mas hoje a gente vai dar um passeio aí, que eu costumo até brincar com todos os estudantes lá da escola bíblica, a gente vai dar um passeio de balão em cima do livro de Ezequiel. Então, primeiro, qual é o contexto em que se encontra Ezequiel? Eu estou com a minha Bíblia aqui e vou pedir para que você me acompanhe. Vamos ler o capítulo 1, versos de 1 a 3, que diz o seguinte: Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Ou seja, Ezequiel, ele está junto aos exilados da Babilônia, né? No 5º ano do exílio do rei Joaquim. Por que ele faz essa observação, né? 5º ano do rei Joaquim. Porque, por exemplo, o rei Joaquim ele garantiu a permanência da dinastia de Davi. Porque o rei Joaquim, ele é aquele rei que reinava quando acontece a primeira deportação. E aí, então, Joaquim é levado para o cativeiro babilônico, e ali ele é preso. Mas no 37º ano, ele é liberto. Aqui a gente está no 5º ano. Bom, o livro de Ezequiel, ele começa num primeiro bloco, que é esse bloco que vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Ele vai falar, basicamente, da vocação de Ezequiel. E você vai perceber que essa vocação, que está ali no capítulo 1, 2 e 3, ela tem elementos muito parecidos com o capítulo 6 de Isaías, que é a vocação de Isaías, né? Essa presença de Deus, né? Sempre envolta de trovões, fumaça e tal, né? Sempre assim é colocado dessa forma quando está ali acontecendo uma teofania, né? Ou seja, uma manifestação de Deus. A presença dos seres viventes e tal, aquela coisa toda que também a gente vai ver no Apocalipse de João, né? No último livro da Bíblia. Assim, você percebe
cada vez mais a linguagem apocalíptica aparecendo, né, esse gênero apocalíptico aparecendo dentro da literatura judaica. Mas é interessante que quando a gente vai olhar, né, no meio dessa vocação, a gente percebe que o povo ainda continua orgulhoso e rebelde e certamente não vai ouvir o profeta Ezequiel, porque lá no capítulo 2, versículo 7, ele diz o seguinte: você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ou seja, a atividade do profeta continuaria sendo muito difícil a despeito, né, do juízo de Deus que já veio sobre o povo de Judá. Depois disso, nós temos o segundo bloco do livro do profeta Ezequiel, que vai falar a respeito são profecias contra a cidade de Jerusalém. Esse segundo bloco vai do capítulo 4 até o capítulo 24. E aí você consegue entender o porquê que a nação ainda é uma nação muito orgulhosa. Porque ela estava lidando com falsos profetas que estavam anunciando de que o exílio ia ser curtinho, que já o povo ia poder voltar para Jerusalém e que então eles poderiam novamente reconstruir a cidade tranquilamente e a vida voltaria ao normal, porque Deus iria os livrar. Mas isso era uma grandíssima mentira, né? Vamos observar isso aqui, ó, no capítulo 13, por exemplo, a partir do versículo 2, a gente tem o Senhor falando contra esses falsos profetas. Vamos lá, capítulo 13, versículo 2 e 3. Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Vamos mais para frente, versículo 8. Portanto, assim diz o soberano Senhor, por causa de suas palavras falsas e das suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, e não estarão inscritos nos registros da nação de Israel, e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano Senhor, porque fizeram o meu povo desviar-se, dizendo paz, quando não há paz. Versículo 16. Os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela quando não havia paz. Palavra do soberano Senhor. Se você for perceber, esse problema que Ezequiel passou, também passou Jeremias, quando ele tem que mandar aquela carta para os exilados, dizendo que os exilados não deveriam dar ouvidos aos profetas, os falsos profetas que estavam dizendo que aquele tempo de exílio acabaria logo, né? E que logo eles iriam retornar a Jerusalém, mas que na verdade o exílio duraria 70 anos. Né? Depois disso a gente tem o capítulo 25 até o 32, em que é um bloco em que Ezequiel vai estar profetizando contra nações. Que nações são essas? Amon, Moabe, Filistia e tinha mais uma. Amon, Moabe, Filistia e Edom, que são pequenas nações que estavam ao entorno de Judá e que se alegraram com a queda de Judá e da capital Jerusalém. E também outras grandes nações, que é Tiro, Sidom e Egito, né? Então, assim, você tem esse bloco que vai do capítulo 25 até o capítulo 32, que são profecias contra todas essas nações que se beneficiaram, de certa forma, da queda de Jerusalém e do reino de Judá, ou que durante
tempo histórico da existência, né, do povo de Deus ali, ou seja, como Israel unificado, ou como reino de Israel e reino de Judá, de certa forma oprimiram o povo de Deus durante a sua existência. Então, depois disso, a gente tem um quarto bloco, que aí é um bloco em que vai denunciar as autoridades. Esse bloco ele vai do capítulo 33 até o capítulo 37. E aí é muito engraçado que logo no iniciozinho desse bloco, já no capítulo 33, a gente vai observar o sentimento de Deus. E aí, é claro, né, não só o sentimento, mas também o caráter de Deus, quando ele terminou, então, de anunciar todas essas profecias contra as nações estrangeiras no terceiro bloco. Porque no quarto bloco, que é um bloco de denúncia contra as nações estrangeiras, minto, o quarto bloco é uma denúncia contra as autoridades, ele começa primeiro dizendo o seguinte, olha, vê comigo aqui, capítulo 33, versos de 8 a 11, que diz o seguinte: quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Mas se você de fato advertir o ímpio para que ele se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da sua responsabilidade. Olha que interessante o versículo 10. Filho do homem, diga à nação de Israel, é isso que vocês estão dizendo? Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles? Como então poderemos viver? Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que iriam morrer, ó nação de Israel? Ou seja, esse sentimento que muitas vezes a gente observa, né, do povo de Israel pedindo a Deus vingança sobre os inimigos, e aí é uma vingança que, na verdade, extrapola o sentimento da justiça, né, o se fazer justiça. A gente consegue ver aqui que o Senhor não compactuava com isso, né? Não era do caráter de Deus. Pelo contrário, Deus queria que todas as nações se desviassem dos seus maus caminhos e vivessem, né? Mas como elas saberiam sobre o caminho que elas deveriam seguir? Através da instrumentalidade do povo de Israel e do povo de Judá, que falharam miseravelmente, né, em promover a palavra do Senhor. Muito pelo contrário, ao longo da sua história, o que eles fizeram foi justamente imitar essas nações estrangeiras em que eles deveriam influenciar. O pecado do povo que restou também aparece nas denúncias desse quarto bloco do livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Lá no capítulo 33 ainda, versículos 24 a 27, diz o seguinte: Filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo: Abraão era apenas um único homem e contudo possuiu a terra. Mas nós somos muitos. Com certeza receberemos a terra com propriedade. Entendeu o pensamento deles? Tipo assim, a promessa foi feita a Abraão, Abraão foi e peregrinou a terra toda, né? Recebeu de Deus a terra prometida. Nós, então, somos descendentes de Abraão e somos muito também, com certeza, herdaremos a palavra. Aí, olha só. Então, diga a eles, diga a esses aí que estão com essa ideia aí na cabeça. Assim diz o soberano Senhor: uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os ídolos e derramam sangue, deveriam possuir a terra? Vocês confiam na espada, cometem práticas repugnantes, e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo, e deveriam possuir a terra?
Digo isso a eles, assim diz o soberano Senhor. Juro pela minha vida que os que restam nas ruínas cairão pela espada, e que eu entregarei os que estão no campo aos animais selvagens para serem devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Porque faltava. É muito engraçado, né? A gente observa isso também no Novo Testamento, né? Garantia que eu ia receber a bênção de Deus por eu ser um descendente de Abraão, né? E aí o profeta Ezequiel, né? A Deus, através do profeta Ezequiel, ele já mostra que não é bem assim não, porque vocês ainda continuam se desviando da minha lei, continuam se desviando de mim, continuam virando as costas para Deus. Então, olha, vocês não vão possuir a terra. Fica aí o recado, né? E para nós hoje também. E, por fim, nesse quarto bloco, também temos o pecado da liderança. Capítulo 34, por exemplo, versículos de 2 a 5, diz o seguinte: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. E aí, interessante, né? Pastores, não é aquele pastor de ovelha. É porque como Davi, ele foi pastor de ovelha, e Davi foi o rei segundo o coração de Deus, né? Essa figura do pastor passou a ser emprestada, né? O rei, o governante, na verdade, era lido como o pastor da nação, né? E a nação vista como um grande rebanho. Então vamos lá. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram o doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, não procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E, quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais saudáveis. E aí, esse bloco das acusações contra as lideranças e o povo de Judá termina ali no capítulo 37 com a restauração, com a promessa da restauração. É quando nós temos, né, a visão do Vale dos Ossos Secos, que são ossos que estão ali e que aí então, né, são restabelecidos os músculos, os nervos, as peles, eles se levantam, ou seja, é a restauração desse povo que estava morto, né? E ali, finalmente, no finalzinho do capítulo 37, você tem aquela promessa de novamente ter uma só nação de Israel com um só rei. E aí chegamos no quinto e último bloco, que a gente tem ali a derrota do último inimigo, que é Gog, né? E ali depois, em termos apocalípticos, ele fala do novo templo, da volta da glória do Senhor ao seu templo, da volta dos príncipes, dos levitas, dos sacerdotes, ali, né, já no capítulo 43 e no capítulo 44. Então, assim, a gente tem um apanhado geral do livro de Ezequiel. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a paga do pecado, né? Nós vamos... assim, eu costumo até brincar, né? Que se o pecado pagasse adiantado, ninguém pecaria. Porque o salário do pecado é a morte, como diz Paulo aos irmãos de Roma, né? No capítulo 6, versículo 23. Então, assim, os pecados denunciados de uma maneira resumida pelo profeta Ezequiel, primeiro, é a rebeldia e a idolatria. Por quê? Eles conheciam a lei de Deus, mas eles optaram por ignorar toda a lei de Deus e imitar as nações estrangeiras. Vamos ler ali, por exemplo, no capítulo 5, versos de 6 a 9. Diz o seguinte:
a respeito do povo, né? Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano Senhor, você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor e não agiu segundo os meus decretos, nem guardou as minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso, diz o soberano Senhor, eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista de todas as nações. É interessante, né, essa expressão. É dito que ela foi pior, como é que é a expressão aqui? Mais rebelde do que as nações ao seu redor. Né? Por que ela foi, Jerusalém é mais rebelde do que as nações ao seu redor? Justamente porque ela tinha conhecimento de Deus. As outras nações erravam, pecavam por ignorância, mas Jerusalém pecava, errava consciente, né? Sabendo que estavam fazendo errado. Versículo 11, capítulo 11, versículo 12, também vai falar sobre essa questão, né, de que ao invés de influenciar, Jerusalém foi influenciada. Capítulo 11, versículo 12 diz o seguinte, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Interessante, né? A gente acabou de lembrar agora de Romanos, capítulo 12, né? Versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformáveis pela renovação de vossas mentes, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse foi o erro de Jerusalém, esse foi o erro, na verdade, de Samaria também, né? Tanto do reino de Israel como do reino de Judá, que foi se conformar ao mundo, ou seja, não fizeram nenhuma diferença, não foram sal, não foram luz quando deveriam ser. E olha que o apóstolo Pedro, ele vai dizer a respeito desse comportamento, né, de saber a verdade, mas se comportar como se não soubesse. Na sua segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, ele diz o seguinte, se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama, né? Então essa é assim, é bem Pedrão esse texto, né? Assim, bem rasgado, né? Pedro aqui sendo bem claro, né? Qual é a ideia que se tem daquele que, conhecendo o caminho de Deus, escolhe por se desviar, né? É como um cachorro que vomita e volta a lamber o vômito, é como uma porca que acabou de ser tratada, tá toda limpinha, bonitinha, né? Para poder, de repente, ser colocada em outro canto, e ela vai lá, se joga de novo na lama, né? Então, essa é a visão. Um outro pecado muito recorrente na profecia de Ezequiel, muito recorrente, na verdade, na profecia de todos os profetas, é a arrogância, a violência, o orgulho, a maldade das autoridades e das lideranças de Israel. A gente já leu algumas coisas anteriormente, né? Mas isso enfraqueceu muito o povo. É aquilo que eu falo, assim, quando você, na verdade, se desvia dos mandamentos de Deus, ou se desvia de Deus e passa a adorar a outros deuses, não é só que você deixou de acender uma vela para Yahvé e agora está acendendo uma vela para Baal. Não, você na verdade está deixando de assumir o caráter de Deus
para a sua vida e agora está assumindo o caráter e as características de um outro Deus para a sua vida, né? E aí o que estava acontecendo? Quando a liderança de Israel passava a não obedecer mais à lei de Deus e se tornarem uma liderança que oprimia o seu próprio povo, eles estavam fazendo exatamente do que as outras nações de deuses que se comportavam assim, que eram de deuses que lutavam entre si, blá blá blá, aquela coisa toda, né? Então existia essa ideia legítima de um dominar sobre o outro, né? E aí isso enfraquecia a nação, isso enfraqueceu a nação de Israel e a nação de Judá, que na verdade nunca deveriam ter sido divididas, né? Elas deveriam ser diferenciadas, deveriam ser no mundo de uma maneira diferente, de maneira que as nações pudessem aprender com Israel e com o Judá. Mas o que eles fizeram foi exatamente aquilo que toda outra nação fazia, né? E que se esqueceu de Deus. E aí, por exemplo, no capítulo 7, versículo 14, tem uma coisa muito interessante, que eu também já falei em outras vezes, em outras aulas, mas que aqui fica claro. Olha só o que diz o capítulo 7, versículo 14. Embora toquem a trombeta e deixem tudo pronto, ninguém irá a combate, pois a minha ira está sobre toda a sua multidão. Ou seja, o que ele está querendo dizer assim? A liderança tocava a trombeta, deixava tudo arrumado para as pessoas saírem em guerra contra uma nação, por exemplo, contra a Babilônia. Mas ninguém ia guerrear contra a Babilônia. Por quê? Se a liderança estava sendo já opressora em relação ao povo, eu que sou povo, eu vou querer dar minha vida para poder perpetuar a nação de Judá? Eu vou trocar um opressor por um outro opressor? Pelo menos eu vou garantir a minha vida e não vou lutar contra esse exército, né? É isso que gerou na nação de Judá. A nação ficou enfraquecida. Porque se, por exemplo, né, existia a lei do ano do jubileu, em que, por exemplo, eu pegava uma dívida com você, eu pegava um empréstimo com você, porque eu ia fazer uma plantação, né, então eu precisava comprar sementes, aí eu peguei um empréstimo com você para eu poder semear o campo. Mas aí vamos imaginar que naquele ano não choveu, então eu não tive colheita, então eu não tive como te pagar. O que eu fazia? Eu me fazia seu escravo durante um tempo para poder pagar a minha dívida. E você era obrigado a, no 7º ano, me libertar. Para quê? Para que eu tivesse uma nova chance de reconstruir a minha vida. Isso era o ano do jubileu. Isso nunca aconteceu. E quando uma pessoa virava escrava da outra, ela nunca mais conseguia se libertar. E aí, então, assim, ele já era escravo de um israelita. Escravo de um israelita, escravo de um babilônico, não faz diferença, né? Então, isso com certeza desanimou o povo, né? E aí é interessante que a Bíblia fala, né? E o Senhor vai punir e eu mandarei. Na verdade, é como se fosse assim. Tem uma coisa na teologia que é o antropomorfismo e o antropopatismo. O que é o antropomorfismo? É você dar formas humanas para poder falar alguma coisa de Deus. Por exemplo, o braço do Senhor, os ouvidos do Senhor, a boca do Senhor. Bom, Deus é espírito, então ele não tem braço, ele não tem boca, ele não tem ouvido. Ele é espírito, né? Mas aí, para que a gente possa entender qual é a ação que está querendo se dizer do Senhor naquele momento, o escritor atribui formas, por isso antropomorfismo, né? A forma do homem, né? Antropo, a Deus, para que aí você consiga entender a ideia que o autor está querendo colocar ali, né? E tem o antropopatismo, que é antropo, homem, patismo, sentimentos. Ou seja, é você dar sentimentos humanos a Deus para que você consiga entender também a ideia que o autor estava querendo colocar ali, do tipo, e Deus se arrependeu. Na verdade, assim, Deus se arrependeu, se a gente for pensar,
não faz sentido, porque como ele é onisciente, ele sabe a história toda. Mas para que o leitor entenda aquilo que aconteceu, ou seja, que Deus ele deu uma virada na sua maneira de agir, ele coloca esse antropopatismo, ou seja, ele atribui um sentimento que é próprio do humano, porque só o humano se arrepende, só o humano que muda de ideia, né, a Deus, entendeu? E é engraçado que parece que tem um antropopatismo de ação, assim, não sei, a teologia tinha que inventar uma outra ação. Porque, na verdade, o povo de Judá, ele não foi efetivamente castigado por Deus. Se muito, Deus permitiu que as consequências das escolhas do reino de Judá e do reino de Israel pudessem acontecer. Porque eles cavaram a própria cova. Porque, assumindo a postura que eles assumiram, imitando outras nações ao invés de seguir a lei de Deus, eles estavam, na verdade, enfraquecendo a si mesmo. Israel foi primeiro porque Israel nunca teve um rei bom. Nunca teve um rei que se voltou para Deus e que fez o povo caminhar nos caminhos do Senhor. Então, por isso que Israel foi o primeiro. Judá ainda teve bons reis. Você teve Ezequias, você teve Josias, você teve uma galerinha boazinha. E até o Manassés, nos últimos anos dele, né, foi um dos piores reis, né, governou aí durante 51, 52 anos. Nos últimos anos, sim, ele se arrependeu, quis voltar para Deus, mas não adiantou de nada, porque já era meio século fazendo titica, né, se desviando totalmente dos propósitos de Deus, que o povo não acompanhou depois dessa mudança repentina de Manassés, né? E aí, então, por conta dessa maneira como a liderança conduziu o seu povo, na hora do vamos ver, de enfrentar um exército, o povo, assim, desculpa, eu já sou escravo de vocês, ser escravo de vocês, ser escravo de outro, não me faz diferença nenhuma. E é engraçado que é o Pedrão, apóstolo Pedro, que também vai falar às lideranças, né? Mas agora na sua primeira carta, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 2, 3 e 4, o apóstolo Pedro diz o seguinte: pastorei um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Aí ele está falando aos pastores mesmo, né? Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Né? Então, aqui está a exortação de Pedro aos governantes da igreja atual, né? Aos pastores, que a nós, né, pastores, que é liderar servindo, é uma liderança servidora, né? É uma liderança que não deve julgar, né? Porque é uma liderança que deve liderar conforme Jesus, que não veio para julgar, mas veio para servir. E o terceiro pecado, ou a terceira denúncia de Ezequiel é essa cegueira geral, né? Tudo isso resultou numa cegueira geral, como por exemplo ali no capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. E acrescido a isso, a gente sabe, né, já falamos sobre isso, a ação dos falsos profetas, que faziam, como a gente até já leu, não sei se a gente já leu, mas lá no capítulo 12, nesse mesmo capítulo 12, que eles tinham falsas visões e adivinhações bajuladoras. Ele falava aquilo que agradava a liderança que estava ali no exílio e que agradava o povo. Tipo, não, olha, fica triste não, fica abatido, daqui a pouquinho a gente está lá de volta em Jerusalém, a gente vai reconstruir tudo. Mentiroso, né? Mentiroso. Profeta mentiroso.
é aquele que traz só aquela mensagem de tapinha nas costas, vamos lá, Deus abençoe, bababá, 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 e sempre isso, sempre isso. O profeta é aquele que caminha junto ao povo e conhece os pecados do povo e por isso sabe denunciar os pecados do povo, sabe chamá-los ao arrependimento, sabe que eles devem retornar aos caminhos do Senhor e anunciar as consequências, caso decidam optar por não caminhar nos caminhos do Senhor. Esse é o verdadeiro profeta, né? E esses profetas lá da época de Ezequiel, eles eram tão absurdos nas suas colocações que alguns chegaram até, né, como Ezequiel está na primeira deportação, né, que é durante o reinado do rei Joaquim, os que estavam ainda em Jerusalém, ele é dito no capítulo 12 que eles eram como chacais nas ruínas e diziam para o povo que eles tinham que reconstruir os muros, porque Deus iria salvá-los, que estava tudo em paz. Eles anunciavam paz quando, na verdade, não havia paz. Então, que a gente tem que ficar sensível, né, e reconhecer e discernir quem é verdadeiramente profeta e quem é um falastrão que chega com visões e visões falsas e adivinhações bajuladoras. Mas vamos concluir essa aula de Ezequiel, sobre o profeta Ezequiel, com uma mensagem que também está contida em seu livro, que é que há esperança. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é o Deus que concede novas oportunidades. E em meio a essas denúncias, em meio a essas acusações, ao apontamento do pecado, o profeta também anuncia a restauração, como colocado ali, por exemplo, no capítulo 11, versos 18 até 21, em que ele diz o seguinte: eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E eles agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujos corações estão afeiçoados às suas imagens repugnantes e aos ídolos detestáveis, farei cair sobre suas próprias cabeças aquilo que eles têm feito. Palavra do soberano Senhor. Então, assim, existe aqui, claro, uma palavra-chave para se abrir a porta das bênçãos do Senhor, que é arrependimento. Por exemplo, capítulo 14, versículo 6 diz o seguinte: assim diz o soberano Senhor, arrependam-se, desviem-se dos seus ídolos e renunciem todas as práticas detestáveis. Arrependimento. Isso o povo de Israel, o povo de Judá, os israelitas, os judaítas, os judeus, eles nunca entenderam o significado e a potência libertadora da palavra arrependimento. Por que eu digo isso? Nem nos tempos de Jesus, eles entenderam o valor da palavra arrependimento. Você percebe, por exemplo, que Jesus ele tem uma grande dificuldade com os religiosos da sua época, os fariseus, os saduceus. Ele tem grande dificuldade porque, principalmente os fariseus, né, em particular, eles tinham uma série de regras fora da lei que garantiam, no entendimento deles, que cumprindo aquelas regras eles estariam cumprindo efetivamente a lei. E cumprindo efetivamente a lei, eles se achavam então dignos de herdar o reino dos céus, né? E não é assim. Não é assim.
Jesus, ele, por exemplo, no início do seu ministério, qual é a sua palavra? O reino de Deus é chegado. Arrependam-se. Metanoia, né? Mudança de direção, expansão da mente. É você mudar de dentro para fora. É você sair do legalismo da lei, daquelas regrinhas que achando que, então, cumprindo todas aquelas regras, você estaria cumprindo a lei, mas abraçar o espírito da lei. Por isso que Jesus ele fala que ele não veio para poder abrogar a lei, mas sim para cumpri-la. Ou seja, ele não veio para poder suspender a lei, ele veio para poder trazer a amplitude da ideia, a completude da lei, a sua ideia, a sua essência, aquilo que a gente pode dizer, então, que é o seu sentido completo, ou o espírito da lei. E aí Jesus ele vai justamente tratar disso, né, naqueles embates que ele tem com os religiosos da sua época. E aí cabe a nós, meu querido, aproveitar essas oportunidades de recomeço. E as oportunidades de recomeço para bons recomeços começam pela palavra arrependimento. Uma mudança de direção, uma mudança de postura, um acolher a lei de Deus na sua essência, interiorizar a vontade de Deus nos nossos corações. Amém? Com isso, há esperança de um renovo, há uma esperança de um restauro, há realmente uma reconciliação com Deus, a tal ponto de ganharmos uma intimidade, de podermos chamá-lo de Pai. Coisa bonita, não? Que Deus te abençoe e até mais.